Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mário Ávila da Imobsul e hoje no nosso canal estaremos conversando com a candidata a prefeita, Líbia Aquino, do PSOL, sobre assuntos específicos relacionados à cidade de Guaíba. Além disso, estaremos oportunizando a todos o mesmo espaço, lembrando que a Imobsul está, através do seu canal, prestando um serviço à nossa cidade e não fazendo campanha política para partido A ou B. Também queremos ressaltar que todas as medidas e protocolos de higienização, distanciamento e segurança estão sendo cumpridos nesse bate-papo. Obrigado, Líbia, por ter aceitado o nosso convite e eu vou passar algumas questões aqui e a primeira delas é uma apresentação sua para os seus eleitores. Olá, eu sou Líbia Aquino, candidata a prefeita pelo PSOL. Estou acompanhada pelo vice, que é o Eduardo Ferreira, e também nós temos um coletivo de candidatos à Câmara de Vereadores, que são a psicóloga Liane Tonelotto, a prof. Dani Peretti, o Clodoaldo, que é funcionário público aposentado, e temos também o professor Bruno Silveira, que é professor das redes públicas, municipal e estadual em Guaíba. O PSOL tem uma proposta em todo o país que é a defesa da vida, a defesa dos excluídos, a defesa das mulheres, a defesa dos LGBTQIs e principalmente temos no nosso programa a defesa e as propostas para o meio ambiente, a preservação do ambiente, a manutenção do serviço público, a defesa do servidor público, a saúde e a educação. Outra questão, qual a sua principal bandeira, causa, luta de campanha? Bom, nacionalmente o PSOL tem a defesa dos excluídos, a defesa daqueles que moram na periferia das cidades. Até porque ele é um partido que nasceu na periferia das grandes capitais. E nos nossos planos e programas de governo, nós temos uma pauta muito extensa com relação à moradia. Sabidamente, em Guaíba, há mais de 5.000 famílias sem acesso à casa própria. E essas famílias estão organizadas nas periferias e nas ocupações. Guaíba é uma cidade que tem ocupações, é uma cidade que tem assentamentos, né? E há necessidade de se pensar coletivamente como fazer um projeto que realmente seja viável. Por isso nós pensamos em um projeto de casas populares com o acesso ao microcrédito, com prioridade para as mulheres chefes de família e para aqueles trabalhadores que recebem um salário mínimo ou que trabalham autonomamente. Legal. Caso a senhora seja eleita, qual será a sua primeira atitude no dia 2 de janeiro de 2021 como prefeita de Guaíba? Bom, a atitude que nós vamos tomar e que está prevista, e já dissemos isso no nosso programa, é, em primeiro lugar, garantir o pagamento do piso salarial nacional para todo o magistério de Guaíba, estendido aos funcionários de escola concursados, porque em Guaíba a maioria dos funcionários de escola são terceirizados e agora com a pandemia eles perderam os seus pontos de trabalho. Então é básico que, além do pagamento do piso, se pense também em concurso imediato, não só para vagas no magistério, mas também para o serviço público dentro das escolas. E o segundo ponto importante é revisar o plano diretor da cidade. O plano diretor de Guaíba não pode afetar as áreas de preservação, não pode invadir, por exemplo, o espaço do território do Matadouro São Geraldo, que é um território de preservação ambiental, patrimônio natural, histórico e cultural do município. Ok. Qual o seu projeto para a atração de empregos, empreendimento
e geração de cidadania e renda para Guaíba em meio a essa retomada econômica do país? É importante falar da retomada econômica. Sabidamente, ela não acontecerá imediatamente em função da pandemia, por alguns motivos. A negação da própria pandemia, a falta de cuidados sanitários das pessoas consigo mesma e com o coletivo, né, o cuidado de usar a máscara, não haver aproximação, não haver aglomeração de pessoas. O trabalho em Guaíba, ele tem uma carência muito grande de frentes de trabalho, de postos de trabalho, e por isso lá no plano de governo, no nosso projeto, nós estamos propondo que os empresários da cidade, em todas as áreas, comércio, serviços e outros, eles proporcionem o acesso ao trabalho para os moradores de Guaíba, que eles paguem um salário igualitário para homens e mulheres e que eles contratem mulheres para os postos de trabalho. Por quê? Guaíba sofre uma retenção que é a dificuldade de acesso à região metropolitana. O preço da passagem é muito alto e nós temos a pretensão de discutir esse preço da passagem intermunicipal, porque há possibilidade sim de se fazer a revisão desse preço, desse valor do transporte coletivo, que dificulta tanto que os moradores de Guaíba acessem ao trabalho em outras cidades da região metropolitana e inclusive Porto Alegre. E acreditamos que a abertura de novos postos de trabalho depende sim dessa parceria que a gente está propondo, que as pessoas invistam em Guaíba, que as pessoas acreditem no lugar e que as pessoas valorizem a cidade como sua. Ok. A área da saúde terá verba diferenciada no seu governo em função do Covid? Caso tenha, de onde virá esta verba? Sabidamente, a pandemia não é alguma coisa passageira e, como eu já falei anteriormente, é um vírus que vai transitar por um longo tempo, porque vai se modificando a cada nova investida que ele faz, a cada mudança de estação e ausência de cuidado das pessoas. A questão sanitária e saúde pública, em geral em Guaíba, é deficitária. Porque nós não tínhamos um hospital público até há pouco tempo, tínhamos um PA, um pronto atendimento, de uma hora para outra, até que bom que aconteceu, em período eleitoral, aparece um hospital em Guaíba, o Berço Farroupilha. Mas ele é limitadíssimo, ele tem 10 leitos de UTI para Covid. E nós precisamos também de uma maternidade em Guaíba. É fundamental que as crianças nasçam na sua cidade e não precisam nascer em outra cidade como Porto Alegre ou aqui ao lado. A questão do financiamento da saúde tem legislação específica para isso. Principalmente agora no período da pandemia, há sim um repasse federal voltado diretamente para a utilização no atendimento da Covid-19, da pandemia e a necessidade também de valorização das unidades básicas de saúde, porque elas são fundamentais para que a pessoa que mora na periferia tenha acesso imediato, mas também faz necessário que lá nas UBSs tenha médico, enfermeiro, psicólogo, todo o serviço, inclusive assistente social, todo o serviço, a equipe multidisciplinar para dar conta das questões de saúde da população daquele bairro. Quando se fala em poder público, a palavra burocracia vem à mente de todos. Quais são os seus projetos para desburocratizar os processos da Prefeitura de Guaíba como um todo? Na esteira da palavra burocratização ou desburocratização, tem uma figura que para nós é fundamental, o servidor público. No nosso plano de governo, quando nós assumirmos em 1º de janeiro de 2021, a nossa prioridade é valorizar o servidor público de carreira. Então, nós teremos necessidade em todas as secretarias de pessoas que vão trabalhar alinhadas conosco, alinhadas com a política ideológica do PSOL, e essas pessoas são os funcionários públicos de carreira.
Porque o serviço público, a cada troca de governo, a cada 4 anos, sofre um inchaço e se torna, para os olhos das pessoas, um cabide de emprego. A prefeitura, o serviço público, não é isto. Ela é um espaço que está a serviço da população da cidade para atender às suas necessidades. Então, concurso público para todas as áreas, para todas as secretarias, desde a limpeza urbana até o funcionário que trabalha numa secretaria. Então, para a educação, para a saúde, para os serviços, todas as secretarias que não têm o seu quadro completo terão concurso específico para isto, porque é assim que se faz o serviço público. O serviço público não é um lugar de apadrinhamento. O espaço público, o paço municipal, é um lugar de pessoas que conhecem a vida da cidade, que têm projetos dentro das secretarias e que passa o governo e os projetos continuam para atender a população. Quais os projetos que a senhora tem para a educação em Guaíba? Ainda nesta linha, existe a possibilidade de turno integral nas creches do município? Bom, eu me considero uma prefeita educadora, né? Haja vista que sou pedagoga e a minha formação vai até o doutorado em política educacional. Eu defendo, o PSOL defende, o Eduardo defende e o coletivo dos vereadores defendem que a educação infantil, que é exclusivamente cargo, né, e encargo dos municípios, seja bem atendida. A educação infantil é formada pela creche de 0 a 3 anos e a educação infantil de 4 a 5 anos. Toda criança com 4 anos, a família obrigatoriamente tem que matricular e o município tem que oferecer a vaga. Pensando nisso, o Fundeb separou 5% de todo o conjunto da verba que vem para o município para investimento na educação infantil. Temos sim pensado um projeto diferenciado para a educação, que é prioridade de trabalhar no currículo da educação, a educação ambiental e a Lei Maria da Penha. E pensamos sim num projeto de tempo integral, de escola de tempo integral, para uma escola piloto na cidade de Guaíba. Isso pode vir a acontecer também na educação infantil, porque a educação infantil ela é extremamente complexa. Ela envolve muito mais trabalhadores do que a própria escola regular. Na educação infantil, há necessidade de mais de um trabalhador em educação por sala de aula. Tem toda a questão de berçário que está dentro da creche e o cuidado com as crianças pequenas, a alimentação para as crianças pequenas. Tudo isso vai envolver toda uma estrutura política que vai passar, inclusive, pela merenda escolar, né? Quem fornece a merenda escolar, que nós defendemos que sejam os agricultores do município, dos assentamentos. Próxima pergunta. As próximas 2 perguntas agora são do Guaíba Online, do nosso parceiro Guilherme, que mandou para que nós pudéssemos fazer a todos os candidatos. Então vamos lá. Infraestrutura em asfaltamento. Apresente suas propostas para solucionar as constantes demandas populares sobre pavimentação adequada e extremamente necessária nas ruas de Guaíba. Nós do PSOL pensamos numa mobilidade humana sustentável. Isso significa para nós o aumento do transporte coletivo urbano, mais ônibus, mais horários, ônibus melhores, passagem reduzida, porque a nossa proposta é chegar a tarifa zero. Nós queremos terminar o nosso governo com tarifa zero. Para isso, vamos fazer um exercício de tarifa zero aos domingos e feriados, para que a população da periferia tenha acesso ao centro e que a população do centro também tenha acesso à periferia. Defendemos que as ciclovias são fundamentais, pretendemos, durante os nossos 4 anos de governo, construir pelo menos 30 quilômetros de ciclovias que unifiquem a periferia até o centro, que transitem entre os bairros da cidade. O asfalto,
aonde ele existe, ele deve ser atendido, ele deve ser mantido e conservado. Aonde ele não existe e não passa o transporte coletivo, a comunidade vai decidir como fazer, se será uma rua, que tipo de calçamento essa rua terá, se essa rua será também uma rua de lazer, para que aos finais de semana os carros não transitem, haja vista que não passam ônibus por ali. Então, tudo será pensado em defesa de uma mobilidade humana sustentável, redução do número de carros na cidade, porque o que a gente vê na maioria dos horários de pico é um carro, uma pessoa, e não um carro, 4 pessoas dentro. Isso precisa mudar, isso é uma questão cultural, e eu, como prefeita educadora, tenho como mote que as escolas também se ocupem da mobilidade humana. Apresente suas propostas para solucionar as demandas populares sobre limpeza urbana, manutenção de calçadas, passeio público e conservação de espaços públicos em Guaíba, bem como seus planos e ações relacionadas ao meio ambiente, como exemplo, o Arroio Passo Fundo, os ecopontos e a coleta seletiva. Bom, eu vou começar pela questão ambiental, porque a preservação do ambiente em Guaíba é um dos primeiros pontos, um dos 3 pontos de destaque do nosso plano de governo. Nós defendemos a limpeza das águas do Guaíba, nós defendemos a preservação da Ilha Pedras Brancas, do Morro José Lutzenberger, do Matadouro São Geraldo e do território em seu entorno. Aliás, somos contra, qualquer empreendimento imobiliário na região do entorno do Matadouro São Geraldo e defendemos a limpeza do Arroio Passo Fundo, porque na sua nascente o arroio é limpo, a água é cristalina. No andar das águas, na sua mata ciliar, ela não existe, não tem mata ciliar, ela foi devastada pelos plantadores de arroz. Então as lavouras de arroz invadem a área, não tem mata ciliar e todo mundo sabe que mata ciliar segura a terra. Então não há o desmoronamento da terra e a água então não sofre a sua poluição. A poluição também acontece porque a população coloca lixo, no leito, do Arroio Passo Fundo. Quando ele chega no bairro São Jorge, ele está completamente poluído. Essa limpeza precisa ser feita, isso é um ato educativo e, da mesma forma, as questões colocadas anteriormente de preservação e de ampliação de espaços de lazer, de acomodação de calçadas, tudo isso está dentro de um único tema que se chama mobilidade humana e lazer. Pretendemos, sim, ampliar áreas de lazer onde já existe e criar áreas de lazer fora do centro da cidade, de preferência em cada um dos bairros da cidade, que haja uma área de lazer específica para aqueles moradores. Candidata, a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite e dizer novamente que eu sou Líbia Aquino, candidata a prefeita de Guaíba. Estou acompanhada pelo nosso vice Eduardo Ferreira e também por um coletivo de candidatos a vereadores à Câmara Municipal de Guaíba. Os nossos candidatos são a psicóloga Liane Tonelotto, a prof. Dani Peretti, o funcionário público aposentado Clodoaldo e o professor Bruno Silveira, que atua nas redes públicas tanto do município quanto do estado. Nós somos 6 candidatos defendendo a ideologia do PSOL e nós 6 acreditamos que é possível fazer uma cidade diferente. Nós defendemos prioritariamente a vida. Nós defendemos a cidadania e que todos os sujeitos que estão nesse território de Guaíba tenham direito e acesso às políticas públicas com qualidade. Vota 50, vota PSOL, vem com a gente fazer uma Guaíba diferente. A Imobsul se sente satisfeita em contribuir com a democracia e espera ter de alguma forma contribuído com o processo eleitoral de Guaíba.
Lembrando que todos os candidatos foram igualmente convidados, sendo oferecido a todos o mesmo tempo, espaço e perguntas. Agradecemos a candidata Líbia Aquino pelo aceite do nosso convite e desejamos a ela uma ótima eleição. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.